Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ainda falando sobre o deserto ou os desertos, eu gostaria de passar para você a experiência ou as experiências que eu mesmo pessoalmente tive nos meus desertos. Você sabe, você tem conhecimento, você testemunha, você é minha testemunha de como nós gememos por muitos anos na nossa vida, por conta das injustiças que fizeram conosco, das calúnias, das mentiras e das perseguições que nós sofremos. Todo mundo sabe disso, e até hoje. Você mesmo deve ter amigas, amigos, pessoas que me odeiam. Nem me conhecem, mas me odeiam. São pessoas que, apesar de serem inteligentes, não sabem nem por que me odeiam. Simplesmente me odeiam. Mas, tudo bem. Eu quero dizer com isso que neste deserto que nós passamos, ou nestes desertos que nós enfrentamos durante muitos e muitos anos, e temos enfrentado nos dias atuais também, eles não são para o meu mal. Deus não permite que nós, servos dele, sejamos levados ao deserto à toa. Você, por exemplo, me ouve nesse momento e diz assim: bispo, eu não sei quando é que eu vou sair do deserto, porque eu tenho convivido no deserto, desde que eu me conheço por gente. Mas você precisa saber uma coisa: quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, é batizada com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo a conduz ao deserto, como fez com o Senhor Jesus. Foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas por quê? Para fazê-lo sofrer? Para experimentá-lo? Nada disso. Para testá-lo? Não, tampouco. Porque Deus sabe, conhecia, e Ele conhece todos nós, especialmente o próprio Filho dele. Mas o fato é que o deserto não é para o nosso mal. Embora soframos nele, embora sentimos as dores que ele se nos impõe, mas o deserto não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Por quê? Porque o deserto prepara o homem de Deus, a mulher de Deus. Quem é de Deus, é levado para o deserto para ser preparado, para que possa ser mais usado lá na frente. Esse é o propósito do deserto. Você veja, por exemplo, os filhos de Israel, povo hebreu, gemeu lá no Egito. Sofreu horrores no Egito. Mas ele era escravo. Deus o libertou daquela escravidão para que ele pudesse ir através do deserto e chegar na terra prometida. Mas eu pergunto, Deus não poderia dar, ao invés de dar aquela terra prometida, a terra prometida não poderia ser o próprio Egito? Deus não poderia tirar o poder do egípcio ali daquela terra e dar para Moisés ser o próprio faraó, e, enfim, e o seu povo já estava lá? Não poderia. Não poderia, porque o povo hebreu precisava passar pelo deserto.
Porque é no deserto que a gente aprende. É no deserto que a gente aprende a ser humilde. Você sabia disso? Quando nós passamos pelo deserto, que nós sofremos, então nós aprendemos a humildade. A primeira lição que o deserto nos ensina, a humildade. E, seguindo a humildade, a paciência. Temos que aprender a paciência. E isso é no deserto que a gente aprende. A gente aprende também a perseverar, a manter a confiança e a dependência de Deus. Isso tudo e muito mais, a gente aprende lá no deserto. Não é na cidade, não é numa universidade, não é numa faculdade, não é numa escola, não é numa igreja, não é num culto dominical, não é numa escola teológica, não. Você só aprende a humildade, a paciência, o domínio próprio, a perseverança, a dependência de Deus, quando você vai para o deserto. Quando há o deserto, é que a pessoa aprende. E o mais interessante, o mais bacana do deserto, é que só há um professor e mestre e senhor, que é o próprio Espírito Santo. Ele que ensina, ele que orienta. Mas o Espírito Santo não nos ensina com aula teórica simplesmente. É na prática. Nós aprendemos na prática. Porque no deserto você encontra uma região inóspita, uma região inabitável, uma região difícil, onde você não encontra água com facilidade, você não encontra sombra, durante o dia é um calor causticante, à noite é um frio congelante. Essa é a realidade. O deserto é horrível, é cruel, seja de dia, seja de noite. Mas no deserto nós encontramos as condições ideais, quer dizer, o Espírito Santo encontra as condições ideais para nos ensinar a paciência, o domínio próprio, a perseverança, a dependência dele, mas, sobretudo, a humildade. A humildade. Porque, diante das dificuldades, que a gente fica naquela expectativa, né, de resolver esse ou aquele problema, no deserto a gente não tem outra opção senão esperar, aguardar, manter-se firme, procurar, né, aprender, tirar proveito daquela situação. É no deserto, minha amiga, meu amigo, que a gente aprende a fazer do limão uma limonada. É no deserto. E, como eu já disse, o Espírito Santo é o mestre, é o professor, que faz-nos aprender estas grandes lições. E é no deserto também, minha amiga, meu amigo, que você... essas são as duas maiores lições depois da humildade que você ganha no deserto. No deserto, você aprende a ser forte e corajoso e corajosa. No deserto é que a gente aprende a ser forte e corajoso. Por quê? Porque no deserto nós temos que enfrentar as situações adversas. Ora, na realidade, nós estamos também, junto com o povo hebreu, a caminho da terra prometida. A terra prometida, fisicamente falando, que estava na mão dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, etc.,
essa terra física, hoje, ela é a terra espiritual, que se chama a Nova Jerusalém, onde o nosso Senhor Jesus habita. Então, nós estamos nos encaminhando para a terra prometida, a nossa terra prometida. E só vamos entrar nessa terra prometida depois que deixarmos esse deserto, ou o deserto desse mundo. Então, é normal a gente enfrentar dificuldades, problemas. Como eu falei, nós temos sido injustiçados, injuriados, caluniados, odiados, nós temos sido perseguidos, etc. Tudo isso faz parte do jogo, ou da luta, ou da guerra que nós travamos para alcançar a nossa terra prometida. Porque Deus permite, Ele tem permitido que nós fiquemos nesse mundo, nesse deserto, sofrendo as angústias e angrúrias, as situações contrárias ao nosso conforto, justamente para que a nossa fé não venha a ser acomodada. Deus permite. E se Ele não permitisse que eu fosse espezinhado no deserto, se Ele não permitisse que eu passasse pelo deserto, eu não estaria aqui conversando com vocês, falando sobre o deserto. Eu não estaria dirigindo a palavra de fé para as pessoas. Porque que experiência teria eu para passar para você? Como que o homem de Deus não é feito, não é forjado no conforto de um lar, uma família bem estruturada. Não. O homem de Deus, a mulher de Deus é forjada na fornalha, 7 vezes mais acesa. Por quê? Porque, como servos de Deus, eles vão ter que enfrentar o diabo e todo o seu inferno. Eles vão ter que enfrentar todo o mundo. Eles vão ter que enfrentar a sua própria carne. Quer dizer, veja que Deus, sabendo que nós teríamos que enfrentar a nossa carne, o nosso eu, em princípio, enfrentar o mundo e enfrentar o diabo, então Ele não poderia deixar de nos ensinar, nos preparar no deserto com as condições ideais para que nós pudéssemos enfrentar a nossa carne, o nosso eu, esse mundo sujo, cruel e, sobretudo, o inferno. Nós teríamos que estar em condições disso. Por exemplo, o soldado, quando é escolhido para ser especial, para fazer a guarda pessoal do presidente, da presidenta, para fazer a guarda pessoal de alguma autoridade, esse soldado, ele passa pelos desertos. Ele é obrigado a fazer cursos que venham provar que ele estará apto para enfrentar qualquer adversidade que venha contra as autoridades. Quer dizer, as tropas de elite são preparadas, são forjadas na fornalha. Então é óbvio que para que nós alcancemos a terra prometida, nós temos que passar pelo deserto para que nós sejamos fortes, corajosos, para enfrentar dia após dia as adversidades da fé. Porque ninguém entra no reino de Deus de uma maneira fácil, confortável, sem sacrifício. Não, de forma nenhuma. Para entrar no reino de Deus, a porta é estreita, é apertada. O caminho é estreito, a porta é apertada. E são poucos os que acertam com ele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você
está vivendo no deserto, você está sendo perseguido, você está passando por tribulações, por dificuldades e tal. Isso é bom para você. Agora, nós temos que entender o seguinte: há pessoas que são levadas para o deserto não pelo Espírito Santo, são levadas para o deserto pelo próprio diabo, pela própria cobiça, o próprio comportamento corrupto. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que me ouve nesse momento e que por acaso está no deserto por conta do Espírito Santo, fique firme, porque o Espírito Santo quer lhe usar muito mais lá na frente. Agora, se você está no deserto por sua falha, sua própria culpa, você se corrompeu e se deixou levar para essa situação, então eu digo para você, volte, saia desse deserto e venha se arrepender de verdade, com sinceridade, porque Deus jamais diz não àqueles que vêm até Ele. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você está no deserto por sua culpa, porque você tomou uma atitude impensada, errada, se corrompeu. Então você tem que se arrepender. E arrependimento não é sentimento. Arrependimento é atitude. Arrependimento significa o seguinte: você vê o seu pecado, você considera o seu pecado. Olha, eu estou errado, eu realmente errei, eu confesso que eu errei, eu estou vendo o meu pecado. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você deixa o seu pecado, abandona o seu pecado. Primeiro você vê, você o reconhece. Segundo, você o abandona. Terceiro, você o odeia. Você tem ódio daquilo que você fez. E quando você se conduz, quando você se dirige a Jesus e diz: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha falta, a minha falha, eu errei, eu fui inexperiente, ou eu fui errado porque quis ser errado. Enfim, seja honesto, seja sincero, fale com Deus aquilo que realmente você está passando e sentindo dentro de si. Quando você fizer isso de forma sincera, você pode ter certeza que o Espírito Santo perdoa o seu pecado. Seja ele qual for, ele perdoa. Ele perdoa você, ele lava você. Não tenha dúvida disso. Agora, isso não quer dizer que você vai outra vez, da noite para o dia, gozar todas as benesses que você gozava antigamente, ou diante de você ter caído em tentação. Lá em Êxodo 34 e versículo 7, o texto diz assim: Deus, ele guarda a misericórdia, ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Veja só, Deus perdoa, mas ele não inocenta o culpado. Números 14 e 18 diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Quer dizer, Deus não permite que o pecado fique impune. Deus não compactua com o pecado, de jeito nenhum. Ele não permite que o pecado prevaleça. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença.
Quando nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, automaticamente estamos entrando na Tua presença. E o fazemos em favor das pessoas que nos ouvem dentro dos hospitais, presídios, sanatórios, em lugares ermos, escusos e escuros. Pessoas que gemem, seja em casebres, palácios, barracos ou debaixo de viadutos. Meu Pai, eu te clamo por todos, todos os que sofrem, todos os que gemem, todos os que padecem. E é neste momento que nós profetizamos, ministramos a libertação de todos os que creem, todos os que acreditam, todos os que confiam nas tuas promessas. Sejam essas criaturas livres, livres desses tormentos, livres dos espíritos do inferno, livres das doenças, espíritos de enfermidade, livres dos vícios, livres das suas mazelas. Em o nome poderoso de Jesus, sejam livres. E o teu nome seja glorificado na vida delas, meu Pai. Nós oramos por todo o teu povo, por toda a tua igreja. Eu peço também pelos dizimistas e ofertantes da Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo. Eu peço por essa gente que tem sido fiel para contigo. Peço pelos meus companheiros, os pastores, obreiras, obreiros, bispos e seus respectivos familiares. Eu peço, meu Pai, por tantos quantos estão ligados conosco neste momento. Sejam eles todos, 100%, sejam todos livres, guardados, protegidos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Porque teu é o reino, o poder, a honra, a glória e as nossas vidas também. Em o nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém, e graças a Deus.